Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Murilo Perim, mas podem me chamar de Mupa. Hoje a gente vai falar mais um pouquinho aí sobre mangá, especificamente sobre o estudo a partir de referências. E pessoal, eu sei que os vídeos de mangá estão escassos aqui, eles estão meio espaçados, mas durante esse período de pandemia tá tudo muito corrido. Então eu continuo com a frequência de um vídeo por semana dos vídeos cômicos e conforme eu posso, vou fazendo aqui esses de mangá, ok? Lembrando também que existe o curso de desenho livre. Para quem tiver interesse, é só entrar em contato comigo. Bom, muitas vezes para estudar alguma coisa no desenho, algum estilo, algo que a gente pode fazer é estudar algumas referências, pegar artistas que são consagrados naquilo que a gente deseja fazer, alguns artistas que a gente admira, artistas com os quais eu compactuo em termos visuais. Como assim? Aquela imagem que a gente olha e pensa, pô, era isso que eu gostaria de fazer, é nesse nível, é dessa maneira que eu gostaria de desenhar. Então aqui o que eu fiz foi escolher 6 artes diferentes, 6 obras diferentes, de 6 artistas diferentes para poder estudar um pouquinho. O primeiro personagem que eu comecei desenhando é o Goku, aqui de Dragon Ball, do Akira Toriyama. Eu comecei desenhando o mangá principalmente por causa de Dragon Ball e tem algumas coisas que eu acho bem interessante. Na hora de traçar a estrutura, uma coisa que ficou bem clara aqui já é esse traço um pouquinho mais arredondado que o rosto do Goku tem nessa imagem. Durante muito tempo, naquela fase onde o desenho era um pouco mais inocente, onde o Goku tinha acabado de crescer e principalmente quando ele ainda era criança, existia esse traço que era um pouquinho mais arredondado, um traço que ficava brincando com esse mangá menos pontudo, esse mangá um pouquinho mais arredondado mesmo. Os olhos são maiores também, olhos que transmitem mais empatia e a sobrancelha um pouco mais alta. Já aqui do lado, eu decidi estudar um pouquinho do personagem Naruto, do anime de mesmo nome. Esse anime ele foi feito pelo Masashi Kishimoto e o que a gente tem aqui, uma coisa que já dá para reparar que é bem diferente, é o formato da cabeça. Então olha só como pegando 2 mangás de autores diferentes, eu consigo trabalhar um pouquinho esses formatos de estrutura que também são diferentes. Um primeiro queixo ali que ele tem sim aquela ponta tradicional do mangá, mas ele é mais arredondado, ele é um pouquinho mais curvo, os olhos são bem grandes para transmitir simpatia e muitas vezes o nariz é representado apenas como uma região mais escura. Já nesse segundo caso, a gente tem um mangá onde o queixo ele é um pouquinho mais quadrado, ali na parte dele de baixo, e os olhos também são menorzinhos, olhos que muitas vezes são usados aqui nesse anime para apresentar personagens que têm um teor maior de tristeza ou até de raiva, enfim, expressões que são mais sérias e também mais frias. Essa questão dos formatos do nariz que a gente escolhe usar, do olho, da boca, até mesmo do cabelo, tudo isso vai ajudar a transmitir as qualidades, as capacidades, sejam elas negativas ou positivas, dos nossos personagens. Então a gente acaba adequando o nosso traço de uma maneira ou de outra, conforme a história que a gente quer passar. Aqui no nosso terceiro estudo, eu estou fazendo um personagem de One Piece, do mestre Eiichiro Oda. Então aqui nesse caso, olha só como o queixo do Luffy, o protagonista dessa série, ele já é menorzinho. Olha só como ele é um queixo que se destaca menos e o rosto é bem mais largo, brincando ainda mais, flertando ainda mais com um estilo cômico, o que faz muito sentido para essa animação. Uma animação que apesar de sim ela ter bastante drama, bastante aventura, bastante ação, eu diria que o principal dela, o grande alicerce, é de fato a risada, essa coisa contagiosa, essa coisa muito simpática que a gente tem com os personagens. De mesma maneira, o traço dos personagens muitas vezes é caricato, é tudo muito exagerado. Então o Luffy tem aqui uma orelha bem grandona, bem destacada, esses olhos grandões, mas com uma pupila pequenininha, e o chapéu de palha dele também é bem exageradão, é bem grandão para esse personagem, algo que é ainda mais presente no mangá. Tudo isso ajuda a transmitir essa ideia de um personagem simples e de um personagem que é engraçado, um personagem que muitas vezes é atrapalhado. Já aqui no nosso quarto caso, eu vou fazer um personagem de
Cavaleiro dos Zodíacos, do mangaka Masami Kurumada. No caso dos Cavaleiros do Zodíaco, muitas vezes a gente vai falar de esperança. E além disso, ele é um mangá que ele já é um pouco mais datado. Ele é anterior à criação desses outros mangás que eu estou mostrando aqui. E por essa questão, principalmente por esse fator histórico, por essa diferença de gerações, de anos, a gente tem ali um personagem que ele tem esses traços que nitidamente são mais datados, que lembram mangás mais antigos, principalmente por causa desse olho com esse brilho gigantesco e de um formato de cabelo que lembra muito os mangás que estavam saindo ali na década de 80. E esse brilho muito grande, no caso de Cavaleiros do Zodíaco, é interessante porque muitas vezes, apesar da história ser repetitiva, esses cavaleiros eles estão falando de esperança, eles nunca têm certeza se eles vão dar conta do próximo confronto, eles acham que tudo está perdido até que eles descobrem alguma coisa nova, até que um novo personagem aparece e assim por diante. Ou seja, mais uma vez, o formato, a decisão do olho de como o personagem se expressa ajuda no desenvolvimento dos personagens, no desenvolvimento dessa história. Depois eu vou marcar um pouquinho mais o cabelo e vocês vão perceber como ele é um cabelo bem datado, com uma cara de anos 80. E agora, no quinto exemplo, do artista Koruharu Gotouji, se é que é assim que se pronuncia, Demon Slayer. Demon Slayer ele já é um mangá mais atual e ele bebe de várias dessas fontes que eu também estava colocando ali acima. Ou seja, olha que interessante. A gente está pensando em um estilo específico de mangá, pensando aqui no shonen, e olha quantas possibilidades, olha quantos formatos para a cabeça, para o queixo, para os olhos, para os cabelos, a gente encontrou aqui. E isso eu procurei somente 6 exemplos, que eu vou trazer mais um aqui na sequência. Façam isso. Compreendam que tipo de história vocês querem contar, entendam quais são suas referências, tanto em termos de história quanto em questões visuais, ou seja, que formato vocês gostam, que artistas vocês acham que tem uma arte bonita, que vocês gostariam de ter algo similar, e façam esses estudos. Procurem as imagens e tentem aos poucos replicar algumas coisas, compreender a estrutura, o formato do olho, da boca, da orelha. Não existe problema nenhum em fazer isso. Muitos artistas inspiraram uma série de outras levas de artistas que acabaram tendo traços que são específicos, que são deles próprios, mas que possuem uma referência muito grande em alguns artistas específicos. Por exemplo, se a gente pensa na série animada do Batman, do Bruce Timm, aquela que passava em TV aberta durante muitos anos, e a gente vê os personagens da Sociedade da Virtude, da série brasileira animada, feita pelo Tobias Danaluz, ali a gente percebe a referência clara que ele teve de outro artista, e mesmo assim é o traço dele. O mesmo aconteceu com Jack Kirby, que inspirou uma série de outros artistas. Então, não existe problema nenhum na gente estudar algum outro artista que nos sirva de referência. Para finalizar, do artista Hajime Isayama, eu trouxe aqui Attack on Titan, uma obra que eu gosto muito também, que muitos não sabem, mas também é um shonen e também é atual. Mas olha que curioso, a gente tem aqui 2 obras atuais, Demon Slayer e Attack on Titan, e eles não são muito parecidos em aspectos visuais. O nariz em Attack on Titan é muito mais destacado, os olhos são mais cerrados, são menores, e o rosto é um pouquinho melhor delineado também. A gente tem um queixo mais marcado e a testa. Por quê? Porque isso ajuda a apresentar a dramaticidade, essa essência de drama e muitas vezes de terror em um anime que tem esse caráter, que vai flertar muito com o terror, com o horror e com a ficção em alguns momentos. Então, mais uma vez, estudem, procurem as obras e os artistas que servem de referência para vocês e copiem e compreendam. Muito obrigado, forte abraço e até o próximo Rabisco.